Neste vídeo nós estaremos comentando esta lição, a lição de número 10 da revista da CPAD, que tem como tema O pecado corrompeu a natureza humana. Mas antes eu quero pedir para você, caso esteja assistindo a este vídeo e ainda não é inscrito neste canal, que possa se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo. É muito importante você curtir o vídeo. Vejo que muitas pessoas têm visualizado os meus vídeos, têm assistido os vídeos, mas poucos curtem. As pessoas estão assistindo, mas... Então eu quero pedir humildemente para você, caso você ainda não tenha curtido esses vídeos, possa curtir, porque isso ajudará muito a divulgação do vídeo, do conteúdo, e alcançará mais pessoas por este ato. Então, eu também informo que sou autor desses 2 livros, caso você ainda não seja informado. Enciclopédia de Notas Bíblicas, Históricas e Teológicas, 700 páginas, comentando a Bíblia, a história da Igreja, dificuldades bíblicas, crítica textual e muitos assuntos. E também esta aqui, Os Frutos dos Falsos Profetas, pelos seus frutos os conhecereis. Obra que denuncia erros, heresias e problemas e atitudes que desonram o Evangelho de Cristo que tem acontecido nas igrejas autoproclamadas de evangélicas. Então, caso você queira adquirir as 2 obras ou uma delas, é só acessar os links que eu deixo na descrição deste vídeo, deste canal. E também você pode adquirir pela Amazon. Vamos aqui então entrar na lição de número 10 desta revista do primeiro trimestre de 2025 da CPAD. O tema é: O pecado corrompeu a natureza humana. Na introdução temos assim: Introdução. O ser humano, criado em santidade à imagem de Deus, foi corrompido pelo pecado de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. O capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade e, em Romanos 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas. Então, conforme então a introdução aqui ela comenta, esse estudo foi montado pelo comentarista baseado em passagens do livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 1, 6 e 7, e da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 12 até ao 14. Primeira parte: a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. 1. O autor do pecado. Adão podia comer livremente de toda árvore do jardim, mas foi advertido para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente, o maioral dos demônios. Era originalmente o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Com sua queda, vieram com ele os anjos que aderiram à rebelião, e uma parte deles continua em prisão. Essa é uma possível explicação para a origem dos demônios. Eu achei um pouco interessante, um pouco estranho esse comentário final, que essa é uma possível explicação para a origem dos demônios. Não é possível explicação. Essa é a única explicação que tem na Bíblia. Não tem outra explicação. Né? Essa é uma possível. Não é uma possível. Essa é a única explicação que tem na Bíblia. Porque quando Jesus fala lá, ó, que o inferno foi criado, o lago de fogo foi criado para o diabo e seus anjos, então quem seriam esses anjos? É os demônios. Não tem outro caminho. Não tem outra explicação. Então, quando é dito aqui que essa é uma possível, não é possível, essa é a única explicação que tem na Bíblia Sagrada. Não existe outra explicação. Então, aqui ele colocou então uma retrospectiva, né, da origem do diabo, da sua ação,
até chegar no ser humano e nos seres humanos, a influência nos seres humanos atuais. Interessante também que é dito aqui o seguinte, que o diabo, então, ele pegou a terça parte dos anjos, conforme Apocalipse demonstra, e conseguiu atrair a terça parte dos anjos, mas dessa terça parte tem um grupo que não está solto, tem um grupo que está preso em prisões espirituais, conforme 2 Pedro 2, 4 e Judas 6. Então tem uma parte, não sabemos o motivo, se eles são muito poderosos que não podem ficar soltos, mas por alguma razão ele tem uma parte desse um terço que está presa. A outra parte é essa que está solta aí, que influencia, que as pessoas manifestam possessas, né, em alguns casos. Então existe essa questão. E é até interessante quando você lê o livro de Gênesis, né, ali no início, né, com a serpente, você vê assim que se você for pegar o texto isoladamente, dá a impressão de que o autor, né, no caso ali Moisés, eles não tinham conhecimento de Satanás plenamente, porque menciona a serpente como se fosse assim um animal, né, daqueles que Deus criou, foi esse animal que enganou a mulher, mas a serpente falando, conversando, então dá a impressão ali que o escritor então ele não sabia quem era aquela serpente inicialmente ali. Não, se pegar o texto isolado, você não tem essa identidade de Satanás naquele animal ali. Mas aí quando você olha a Bíblia de forma inteira, aí vem a revelação progressiva, a explicação progressiva para poder informar que aquela serpente realmente era o diabo. Ele adentrou naquele animal. Porque há outros casos na Bíblia que mostram que os espíritos, os demônios, eles podem adentrar animais. É o caso daquele demoniado que, quando Jesus chegou lá e se manifestou aquela legião, os demônios pediram a permissão para entrar nos porcos. Então isso é possível. Isso é possível debaixo, se Deus permitir, isso é possível. Então, é esse caso aqui que podemos ver nesse comentário aqui. Continuando. A intromissão da serpente no jardim já era o querubim expulso, agindo por meio dela. Assim, o pecado não teve a sua origem no Éden. Então, isso aqui é um detalhe interessante. Então, o pecado não originou no Éden. Ali ele entrou no mundo, pelo Éden, mas não começou no Éden o pecado. O pecado é antes, na eternidade, conforme a rebelião de Satanás e a sua reprovação diante de Deus. 2. Foram abertos os olhos de ambos. Quando o casal comeu do fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus, envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador. É a morte espiritual, pois morte significa separação. O pecado separa o ser humano de Deus. Nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor e, em seguida, pronunciou a sentença do casal e a sua posteridade. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo e com ele a morte. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Então, este ato de desobedecer a Deus e de obedecer à voz do diabo, do caso a serpente ali, ocasionou a tragédia humana, em que nós presenciamos muitas coisas ruins acontecerem, como morte de inocentes, doenças e muitas coisas que têm acontecido desde essa queda aqui até os nossos dias. Então, infelizmente, essa é uma situação real, é uma situação palpável, que a gente presencia a cada dia os efeitos dela. 3. A consequência da queda no Éden. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos, mas afirma sua realidade. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Essa é a revelação mais contundente sobre como a transgressão passou para toda a humanidade. Esse pensamento é reiterado mais adiante, conforme as passagens bíblicas aqui que são mencionadas.
Quarto, extensão do pecado. O pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu na sua totalidade corpo, alma, espírito, intelecto e vontade, consciência e razão. Tudo isso diz respeito à extensão dos pés à cabeça. Não se refere à intensidade. O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços. Mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada, está desfigurada, mas não aniquilada. Isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. Então, que ele vai dizer então que apesar de toda a corrupção, toda a natureza pecaminosa herdada pela humanidade, a imagem de Deus ainda não está totalmente desfeita, erradicada no homem. Ela está desconfigurada, mas não está erradicada a ponto de que o pecador ele tem condição de querer ou não, aceitar ou não o convite da graça divina. Segunda parte, a heresia que nega o advento do pecado, o pelagianismo. O pelagianismo é a heresia mais antiga na história da igreja no tocante à pecaminosidade no gênero humano. O nome vem de Pelágio, monge erudito britânico, que viveu em 360 a 420 depois de Cristo, que se transferiu para Roma em 409. Foi contemporâneo de Agostinho de Hipona. Conteúdo doutrinário. A princípio, a sua doutrina teve acolhida popular e não era considerada heresia porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico. A controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, mas com Celestio, jurista romano de origem britânica, um dos principais porta-vozes das ideias pelagianas. A fonte da doutrina pelagiana não são os escritos dos seus oponentes. Não existe nada da lavra do próprio Pelágio. O que se sabe, com certeza, sobre a sua teologia se resume nisto. O ser humano não nasce em pecado, a transgressão de Adão não afeta diretamente os outros, não existe pecado original, não existe a corrupção geral do gênero humano. Estes são alguns pontos do pensamento deles. O pelagianismo foi condenado no Concílio de Éfeso em 431. Então aqui o comentarista expôs a questão de Pelágio, né, o seu ensino, que não foi ele mesmo que debateu com Agostinho, né, mas foi Agostinho que debateu com Celestio, o que propagou esse ensino de Pelágio. Letra B, resposta bíblica. O pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado, e isso é uma verdade bíblica. Esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade é a morte. A corrupção do gênero humano é um fato incontestável revelado nas Escrituras e confirmado na própria experiência humana. 2. A morte de Jesus em favor dos pecadores. Por essa razão, o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Por isso, o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para os que estão nas trevas. Então, quando o Alcorão, né, o livro dos muçulmanos, rejeitam a morte de Jesus em favor dos pecadores, eles estão rejeitando a verdade, simplesmente. Porque estão em trevas. Infelizmente, aquele pessoal ali, né, os muçulmanos, infelizmente, eles vivem ali aquela época parecendo que estão antes de Cristo. Ou seja, os efeitos do Evangelho, que valoriza a vida humana, que ensina a não ser violento, a não prejudicar o seu próximo, ali não existe isso. Não existe isso. Ali estão com o coração endurecido, e você pode ver que eles falam que existe, né, os muçulmanos moderados. Na verdade, os moderados, eles não estão seguindo literalmente ao Corão. Porque os que seguem literalmente ao Corão, esses realmente são os muçulmanos verdadeiros e que são agressivos, que são radicais, que apoiam guerra santa, apoiam jihad, apoiam essas coisas terríveis
que você tenha visto as coisas que aconteceu e tem acontecido na faixa de Gaza. Então, não existe o muçulmano moderado, é aquele realmente que não está seguindo o Alcorão corretamente, literalmente. Os que seguem literalmente são os verdadeiros muçulmanos, que são radicais, extremos, e estão com o coração endurecido, praticando aqueles atos que aquele pessoal ali antes de Cristo praticava. Como, por exemplo, o Império Romano, como, por exemplo, o Império Assírio, o Império Babilônico, aquelas maldades que aquele pessoal ali, aqueles impérios cometiam antes de Cristo, eles cometem atualmente, porque os seus corações estão endurecidos naquele mesmo sentimento, sem a influência do Evangelho de Cristo nas suas vidas. Continuando aqui, vamos para a terceira parte. O perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. 1. Pensamentos pelagianistas em nossos dias. Essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas que negam a queda do Éden. O movimento religioso denominado ciência cristã nega a existência do pecado. No mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos e também o ponto de vista do outro para sabermos conversar. Essas pessoas estão entre nós no dia a dia. E importa saber como identificar a teologia antibíblica delas, como também apresentar o evangelho que as conduz à salvação, porque Jesus morreu por elas também. E nessa missão, temos a ajuda do Espírito Santo. 2. O perigo. Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja, terminam atraídas facilmente por esses ensinos diferentes, que às vezes lhes parece correto, e por isso nem examinam seus fundamentos. O analfabetismo bíblico é o drama do século que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. E esse analfabetismo bíblico não tem levado apenas à questão de os cristãos, os crentes, ficarem expostos a essas heresias aqui. O analfabetismo bíblico tem levado os cristãos a seguir um outro tipo de evangelho, ao evangelho da autoajuda. Aquele evangelho assim que eles estão empregando, que estão inserindo nas igrejas, que é o seguinte: você tem que ser melhor, você tem que melhorar profissionalmente. Um evangelho, um ensino que é só da terra. Você tem que ofertar para você ser abençoado. Você tem que entregar semente para a semente multiplicar. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo. Isso aí é focar nas coisas da terra. Da terra. E isso tem destruído as igrejas evangélicas. Eu digo principalmente do Brasil, porque é aqui que a gente conhece melhor. Mas isso tem destruído por falta de conhecimento bíblico. A Bíblia tem sido deixada de lado. Os cultos dessas igrejas, o ensino que tem lá é só autoajuda, é só coisa para poder engrandecer o ser humano mesmo, para resolver problemas de ser humano. Não é focar em Cristo, não é arrepender dos pecados, não é melhorar a vida com Deus, a vida em santidade, não. Ali é questão de interesse, a liderança pensa, vou fazer isso aqui porque eu vou atrair pessoas, vou agradar essas pessoas que elas vão ficar na igreja e vão dar dinheiro. Esse é o foco. Não adianta falar que não é, porque é. Não adianta fugir dessa verdade. O correto é vocês se arrependerem dos seus erros, voltar para o Evangelho e acabar com esse tipo de ensinamento aí espúrio que vocês têm colocado nas igrejas evangélicas. Se vocês realmente têm compromisso com Deus, vocês têm que fazer isso. Agora, se vocês não têm compromisso com Deus, então vocês continuem com as suas mentiras, com seus enganos para encher suas igrejas de pessoas mortas na fé, pessoas mortas espiritualmente. Certo? Então, aqui é o nosso comentário sobre esse tema. Conclusão. Mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. Desde a queda de Adão, no Éden, Deus tem demonstrado seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou. Em seu amor e misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, Efésios 2:5. Então este aqui foi o comentário da lição de número 10 para este vídeo. Eu agradeço a sua atenção até este momento e que possamos assim continuar a caminhar com alegria o evangelho verdadeiro e puro do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.